A alfabetização, como é que educar através da música vai auxiliar nisso tudo. Acho que é um tema bem bacana para todo mundo que tem crianças, trabalha com as crianças pequenas. Então, bora lá. Alfabetizar, né, gente? O que é alfabetizar uma criança? Né? Primeiro, a criança ela tem capacidade de aprender, né? A criança chega no mundo já com essa força do querer, que a gente chama, com essa força de vontade, para explorar o mundo, para descobrir o mundo, para pesquisar. Então ela quer, ela quer. E para isso a gente precisa, né, dar espaço para ela, dar materiais apropriados, envolve um monte de coisa, né? As crianças, elas são otimistas, elas são abertas, né? Que a gente fala que as crianças são umas esponjinhas, elas são despreocupadas, não é mesmo? Elas são super curiosas, então elas vêm prontas para aprender, né? Aprender sobre o mundo com essa força desse querer, dessa força da vontade de explorar. E o nosso papel como adulto, né, é ir colocando, né, algumas regras, alguns limites, até aqui você pode ir, daqui para lá não, né? Agora a gente tem uma tarefa como adulto, gente, que é uma tarefa muito importante, que é de não destruir tudo isso, né? De não acabar com essa força de vontade que a criança chega. E isso, infelizmente, dependendo do jeito que a gente lida, do método que a gente coloca, né, das nossas atitudes como adulto, a gente pode sim estar roubando essa força de vontade. E daí a gente vê lá na frente as crianças que não têm interesse nenhum em aprender mais nada, que só querem ficar paradas, né, querem tudo na mão, porque elas foram perdendo essa força durante a primeira infância. Então, e essa força a gente precisa dela para o resto da vida, né? A gente precisa disso para sempre, para a gente trabalhar, para a gente criar, para a gente lutar, para a gente enfrentar o mundo, né? Para a gente não deitar numa cama e se entregar, a gente precisa manter sempre viva essa chama, né? Que é essa nossa vontade. Vontade. Então, isso é muito importante a gente olhar para isso quando a gente fala de ensinar algo para as crianças. A gente vive num mundo onde tem letra em todos os lugares, né? A gente sai, tem os outdoors, tem os anúncios, as propagandas na televisão, nas ruas, nas embalagens, nas roupas, né? Nos tapetes, muitas vezes, nas cortinas, nos brinquedos, na cozinha, nos utensílios, enfim, tem letra por toda parte. Então é claro que as crianças, elas acabam se interessando pelas letras. Muitas vezes elas querem saber, elas se interessam, mas isso não quer dizer que ela está pedindo para ser alfabetizada, gente. Vamos cuidar disso, porque tudo tem o seu tempo, tá? E no entanto, a criança só vai escrever, ler, entender quando ela tiver madura para isso, quando ela tiver amadurecida para isso. Então é disso que a gente precisa cuidar, porque se a gente coloca o carro na frente dos bois, essa força de vontade que eu falei lá no comecinho, pode ser que a gente esteja, né, podando tudo isso, né? Porque a alfabetização, o que exige, gente? Exige tanta coisa, né? Exige tanta coisa. Vamos trazer para a consciência tudo que envolve, que não é uma coisa simples, envolve muita coisa, né? Envolve a criança, por exemplo, aprender a compartilhar a atenção da professora com mais crianças, né? Então ela tem que aprender isso, ela tem que compreender as coisas que estão sendo ditas, ela tem que aceitar regras, ela tem que já estar preparada para aceitar bem as regras. Ela tem que aprender, já ter aprendido, né, a lidar com as obrigações do que ela tem que fazer, que daí vem as responsabilidades, vem as tarefas, né, vem o esperar a vez, vem a paciência, né, vem esse corpo que precisa estar mais parado, que precisa estar em equilíbrio, né, para prestar atenção, para conseguir tá bem, para coordenar
toda essa escrita, sentadinho na cadeira, bonitinho, com material, olhando para a professora, quietinho, né? Precisa já ter desenvolvido essa coordenação muito bem, que é essa coordenação visomotora, né? Onde a criança ela vai olhar porque a professora está falando, está escrevendo, ela vai olhar, ter essa coordenação na sua mão, para desenhar também a letra, para escrever lá o que ela está vendo, o que ela está escrevendo. Então, é muita coisa. Ela tem que ter uma ordenação dentro dela, já tem que ter uma ordem para ela saber a ordem das letras e como é que tudo vai funcionar, contextualização. Para ler e para escrever, ela vai precisar adquirir duas habilidades que são diferentes, né? Que é a habilidade do pensamento, que ela vai ler, né? Que é a leitura, que é o pensamento. Aquilo que ela vai ler, ela vai trabalhar o seu pensamento, a sua imaginação, que foi lá na frente com as histórias desenvolvidas lá atrás, né? Lá na primeira infância com as músicas, com as canções. E também ela vai precisar adquirir a habilidade do movimento, né? Do ato de escrever. E tudo isso tem que estar ligado, tem que estar conectado, né? Para isso, o que acontece? Os desafios e os encantamentos precisam ser vivenciados com naturalidade e desfrutado pelo aluno e pelo professor. Então, assim, não adianta, porque é um processo que consome muito, não é um processo fácil, mas precisa sim e é possível ocorrer de uma forma fluida, de uma forma prazerosa, onde haja, né, esse encantamento. E é legal a gente sempre repetir que os alunos, eles da primeira infância, né, eles aprendem por imitação. Então, assim, se o professor se sentir encantado com esse ato de ensinar, né, os alunos também vão ver esse prazer, esse encantamento, vão sentir, né, do professor e vão falar, nossa, olha que legal, né? Vão sentir que é uma coisa muito bacana e automaticamente vão se interessar. Eu vejo muito desgaste muitas vezes, eu sei que não é fácil dos professores, né, nessa fase, né? Vem cobrança de familiares, um monte de coisa, cobrança dos diretores, cobrança de todo o sistema, e daí a gente acaba automatizando tudo, né? E fazendo planejamentos e planejamentos sem olhar exatamente para aquela turma, para aquelas crianças, e daí a gente vai perdendo o encantamento, né? Então a gente vai passando isso para as crianças de uma forma que muitas vezes não é de uma forma muito bacana, né? Porque as crianças elas vão sentir, né? E acabam se desinteressando até porque não existe esse encantamento. Então, por isso também nada melhor do que música, né? A gente já sabe que a música encanta as crianças, que a música faz muito bem para a gente. Então, se a gente consegue fazer um trabalho, né, olhando para as canções, através das canções, com certeza vai ser muito mais prazeroso, muito mais divertido do que se a gente só ficar falando e com um monte de apostila na frente das crianças pequenas, né? Tem as fases, e essas fases, elas não podem ser atravessadas, né? Que nem eu falei, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Por exemplo, o cérebro da criança, a gente sabe que o cérebro é dividido em três. Então, tem o neocórtex, tem o cérebro reptiliano e tem também o cérebro límbico das emoções, né? O neocórtex é o que vai controlar tudo isso. É o do pensamento abstrato, é o que vai ajudar a criança a compreender, a criança a organizar as coisas. E esse cérebro, ele vai estar pronto com 21 anos de idade, né? Ele vai começar a amadurecer, né, as crianças por volta de 7 anos, de 6, 7 anos, que você fala, tá, agora essa criança eu posso cobrar dela um monte de coisa. Então, é ciência, gente, é o desenvolvimento físico das crianças, biológico, cerebral, não tá pronto, não tá pronto, né? Então tem essa questão que não tá pronto. Aí tem outras questões que a gente pode olhar, né?
Por exemplo, tem um ditado que eu adoro, que diz o seguinte: a grama não cresce mais rápido se ela é puxada. É um ditado africano. A gente não consegue, né, puxar a grama assim e ela vai crescer, né? Se a gente puxar, a grama vai quebrar, ela vai sair. E com a criança é a mesma coisa. Quando a gente fala de alfabetizar as crianças precocemente, a gente está falando que a gente está, né, adiantando, querendo puxar as crianças, sendo que elas não estão prontas. Não tem como, não dá, né? Então, a gente vê resultados de pesquisas científicas nas mais avançadas áreas que comprovam que o estresse, a pressão, incluindo essa pressão do tempo, né, de adiantar as coisas, prejudicam drasticamente o desenvolvimento das crianças, tá? Não há, até o momento nenhum, não há qualquer indício de que o adiantamento da idade de escolarização incentivaria o desenvolvimento sadio das crianças. Então, assim, não tem lugar nenhum que diz assim, olha, quem começa alfabetizar com 2, 3, 4 anos de idade essas crianças vão ser mais inteligentes. Muito pelo contrário. Justamente o contrário. O que apresentam em curto prazo são sintomas, que é só vocês darem um Google aí, tá, gente? Sintomas como dificuldades de aprendizagem futura, falta de interesse futuro. Lembra que eu falei que a gente corta essa força de vontade, essa força do querer, do aprender? A gente corta com isso, né? Falta de interesse, falta do prazer, que é tão importante, né? A gente só aprende as coisas com prazer, com vontade, com afeto, né? A gente não aprende nada forçado. O que está forçado entra por aqui e sai por ali, né? Então é muito importante essa vontade, esse prazer, né? Então, o que que acontece? Os estudos dizem que sim, falta de interesse, falta do prazer, cansaço escolar e deficiência na atenção, entre outras coisas, né? Então, que nem eu falei, o nosso cérebro não é assim, não funciona dessa forma. É a mesma coisa a gente querer ensinar para a criança que se ela pular ali do muro, ela vai cair e se machucar. Né? Por que a gente precisa proteger a nossa casa com batente quando ela é alta, de uma criança de 2 anos, de 3 anos? Porque, assim, não tem como, eles não conseguem compreender lógica, sabe? Ver lógica nas coisas, esse raciocínio, esse pensamento, sabe? Abstrato. Se o negócio não aconteceu ainda, ou se eles não vivenciaram, enfim, eles só vão conseguir pensar lá na frente. E tudo que a gente sabe que vivencia é aquilo que fica, né? Então, criança, nesse primeiro momento, precisa vivenciar a vida, o mundo real, para tudo daí de letra, de escrita, tudo fazer sentido lá na frente. Né? Agora, ela precisa da vivência, não precisa ser estimulada essa força do pensar que não está pronta. Né? Então a gente está puxando algo da criança que não é para ela naquele momento. E com isso a gente vai cortar essa força de vontade, vai cortar o interesse, vai cortar o prazer, vai trazer muito cansaço. E tem um tempo que a gente já sabe, que não é com 2 anos de idade, não é com 3 anos de idade, não é com 4 anos de idade, né? Nem com 5, talvez com 6, com 7 anos, né? Que diz que quando a criança já começa a ter tudo isso que eu vou falar, tá? Que nem eu falei, a atenção, a criança, para ela aprender a ler, aprender a escrever, ela precisa ter atenção, certo? Ela precisa estar atenta à professora, ou no caso que a mãe está falando para ela, ou atenta à tela, nesse momento que está tendo aula, de repente, online. Ela precisa estar parada e estar atenta, né? E toda essa atenção está ligada ao sentido do equilíbrio, porque a criança, ela precisa parar o seu próprio corpo, né? E o equilíbrio depende de um órgão muito específico que fica dentro do ouvido interno, que é o que ajuda a gente a ficar equilibrado no espaço. Tá? E esse órgão que fica dentro do ouvido interno, que ajuda a gente a se equilibrar,
a gente ter essa tranquilidade, a gente conseguir ficar mais tempo parado, a gente conseguir ficar parado e prestar atenção, a gente precisa ter isso. E a criança ainda não tem isso. Por isso que a criança é movimento, por isso que a criança é corpo, por isso que e é através desse movimento que a criança corre, que a criança desce, que a criança sobe, que a criança pula, que a criança, né? É através desse movimento que ela vai amadurecer, que ela vai desenvolver da melhor forma possível esse órgão, tá? Esse sentido do equilíbrio, esse órgão interno que está dentro do ouvido interno, tá? Então, assim, tem uma questão que a gente tem que olhar para o todo, para o todo. Então, assim, e isso só vai se desenvolver com 7 anos, por volta dos 7 anos, que é quando a gente pode pedir para uma criança ter essa atenção e realmente ela ficar paradinha, prestando atenção. É onde ela vai ter esse equilíbrio para ela ficar sentada na cadeira, com a postura ereta, onde ela vai conseguir pegar um lápis na mão e não derrubar o lápis, e não cair da cadeira, e não derrubar tudo, e não se desequilibrar, sabe? Onde ela vai estar já com os pés bem apoiados no chão, né? Então, tem várias coisas que a gente pode observar. Tem várias coisas que a gente pode observar no desenvolvimento das crianças que eu vou falar, que são indícios de que essas crianças estão prontas ou não estão prontas. E é isso, cada um é um, né? Então a gente tem que olhar para essas crianças. Se as crianças são mais sonhadoras, né? Elas ainda estão num outro lugar, elas ainda não estão prontas. E eu vou falar que tem questões que a gente pode observar, inclusive nos desenhos das crianças, para dizer se essas crianças estão prontas para ser alfabetizadas ou não, né? A gente vai ter que observar e vai de acordo com cada um. De repente, tem uma criança que é mais acordada, que ela já está mais pronta, que ela já está com esse sentido do equilíbrio, né, desenvolvido, que ela já está com essa força, né, com essa atenção, com esse corpo pronto, com essa motricidade fina, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente precisa cuidar, porque é um processo biológico, tá? Tem muitas coisas que não adianta, a gente não tem como acelerar. Né? Então, enquanto não desenvolveu plenamente o equilíbrio, que leva 7 anos para ficar maduro, ela não consegue prestar atenção, porque o corpo manda se movimentar. A criança só vai conseguir, né, amadurecer esses canais semicirculares do ouvido interno quando ela se movimentar bastante. Então, o que acontece é que a gente está invertendo as ordens. Aquilo que eu falei, a gente está colocando o carro na frente dos bois. Né? Então, a gente está querendo que a criança fique parada, quietinha, prestando atenção, e com isso, ou deixando as crianças muito em frente às telas, e com isso a gente não está dando oportunidade para a criança se movimentar e amadurecer o seu próprio corpo, amadurecer, né, descobrir esse equilíbrio com tudo, para daí chegar a um ponto onde ela está pronta, e daí quando ela estiver pronta, o negócio vai embora e ninguém vai ter dificuldade, né? Então é isso, E também esse sentido do equilíbrio, que vem dessa motricidade grossa, que é desse corpo, desse movimento de subir, de descer, de pular, de escalar, é através desse movimento maior que a criança também vai desenvolver, né, essa motricidade fina, que é tão importante para o momento da escrita. Né? Então, assim, segurar a criança numa carteira antes do tempo, a gente está roubando a oportunidade da criança aprender tudo de uma forma orgânica e natural. A gente está forçando algo. E quando a gente força algo, isso não é sadio, isso não é saudável, e que nem eu falei, isso vai repercutir por coisas muito ruins, assim, o resto da vida dessa criança. Então, a gente tem que lembrar que aqui, na infância, é a base de tudo. Então, a gente tem que cuidar, né? Porque o que acontece? Tem muita pressão, né? Ai, é o vestibular. Só que a gente esquece que se a gente inverte a ordem das coisas, o negócio não vai dar certo lá na frente para o vestibular. Não vai dar certo, não tem nenhum estudo que diz que criança que começa a ser alfabetizada com 2, 3 anos são crianças mais inteligentes e que passam no vestibular. Muito pelo contrário. São crianças que não se encontraram, são adultos, né, adolescentes, que não se acharam, que não conseguiram se organizar, que não se conhecem, que não conhecem o seu próprio corpo, que tem inúmeras questões, que não tem fantasia, que não tem criatividade, que não tem imaginação, que acabaram perdendo a força de vida, a força de vontade, a força... Enfim... O Bruno, por exemplo, o meu filho, ele foi para o primeiro ano de alfabetização com 7 anos de idade.
Por quê? Porque eu quis. Porque eu vi que ele não estava maduro ainda. Porque ele é uma criança mais sonhadora. Ele gostava muito de brincar, de criar, de, sabe, viajar. Eu falei, gente, eu não consigo imaginar o Bruno com 6 anos, né? 5 anos e meio, 6 anos, sentado numa cadeira olhando para a professora para aprender a ler e escrever. Ele ainda era muito movimento. Ele ainda não estava pronto para isso. Eu falei, eu prefiro que ele chegue maduro, mas ele chegue bem, do que ele chegue imaturo e tenha sérias consequências. Então, assim, eu não estou falando isso de uma coisa da boca para fora. É uma coisa que eu já estudei muito, já pesquisei e já observei com os meus filhos e com outras crianças também, que eu convivi. Então, assim, não tem sentido. E os estudos dizem também, né? É só a gente estudar e se aprofundar um pouquinho mais no desenvolvimento infantil que a gente vai ver que não tem sentido nenhum, né? Então, assim, quando a criança vai ser alfabetizada, que nem essa questão do equilíbrio, só para eu terminar, para tentar clarear um pouquinho mais, né? Essa questão do equilíbrio, a música, por exemplo, é uma coisa que ajuda bastante a desenvolver o sentido do equilíbrio, que está ligado ao ouvido interno, que está ligado com a escuta também. Então, eu já vou falar sobre onde é que a música entra nisso tudo, tá bom? Se eu estou em movimento, por exemplo, eu não consigo trabalhar minha motricidade fina, né? Eu tenho uma agulha aqui, eu preciso enfiar a linha no buraquinho, eu não consigo estar em movimento para enfiar a linha no buraquinho da agulha. A gente precisa estar parado, concentrado, para trabalhar com essa motricidade fina. Então, se a gente entende que criança é movimento, né? E que ela ainda não tem essa habilidade para parar, para se concentrar, porque isso depende desse órgão que está lá dentro do ouvido interno, né? Ela não vai conseguir parar e se concentrar antes do tempo e aprender e trabalhar com a sua motricidade fina e escrever. Ponto. Então, a gente tem que saber que as crianças têm que chegar no momento para tudo ser gostoso, para a gente não tolir essas crianças, para a gente não prejudicar o desenvolvimento dessas crianças, natural, o desenvolvimento saudável dessas crianças. A gente precisa olhar para cada criança e ver se elas estão com prontidão. Prontidão para a alfabetização. Né? O que é ter prontidão? Prontidão... Nossa, tem um bicho aqui. Prontidão é a gente observar o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento emocional. Não só o cognitivo e o intelectual. Porque tá tudo ligado. Lembra que eu falei? É o pensamento, tudo bem, o desenvolvimento cognitivo, e também é essa motricidade que a criança vai precisar, e também esse equilíbrio, e também a atenção, e também a compreensão. Então tá tudo envolvido, gente, é tudo uma coisa só. Para a criança ficar saudável, viver saudável, crescer saudável, isso para todo mundo, né? A gente precisa do equilíbrio. Não dá para a gente só exigir de um lado e esquecer do outro. Ela vai aprender a ler, mas antes precisa saber dentro, fora, em cima, embaixo, saber fazer roda, saber ouvir, processar o que foi dito, entre mil e outras coisas. É muito complexo, é muita coisa. Então, assim, para que adiantar? Vamos dar o tempo certo para que elas estejam prontas, né? Precocidade no aspecto intelectual não quer dizer que a criança tenha maturidade corporal para a alfabetização. Isso é uma outra coisa que eu vejo bastante também. Ai, Fabi, nossa, minha filha é tão inteligente. Nossa, ela já fala, ela já sabe, ela já pensa, ela já raciocina, ela já está super inteligente. Aí você pede para a criança pular num pé só, não pula num pé só. Né? Você pede para a criança pular corda, não sabe pular corda. Você pede para a criança amarrar o sapato, não consegue amarrar o sapato. Então, assim, tem muitas coisas bem interessantes que a gente pode observar para ver se essa criança está com prontidão, tá bom? Então, ó, problemas futuros a gente pode evitar quando se tem paciência para esperar o tempo certo. Prontidão é a criança, o que ela precisa? O que é essa prontidão? Ela precisa saber orientar-se no espaço. Né? Ela precisa perceber as direções. Ela já precisa conhecer sobre a lateralidade.
Ela precisa ter equilíbrio. Ela precisa orientar-se orientar-se no ritmo. Ela já tem que estar acordada para bater palma no ritmo certo, tem coisas, né? Pular corda no tempo certo. Então, tudo isso a gente pode observar se essa criança tem ou não. Ela precisa ter para ela ser alfabetizada. Ela vai precisar saber ouvir, saber escutar. Ela vai precisar ter atenção. Ela vai precisar ter concentração. É conhecer o sentido do que está percebendo. Então, assim, não é só sentir. Como vai exigir dessa força do pensamento, ela vai ter que saber aquilo que ela está percebendo. Já começa a vir uma outra consciência das coisas. As crianças, quando elas são pequenas, elas não têm consciência das coisas, elas são só o sentido, elas estão sentindo. Elas não param para pensar, para raciocinar, para perceber. Na fase de alfabetização, elas já precisam perceber aquilo que elas estão lendo, né? Aquilo que a professora está explicando, elas já precisam ter isso mais claro. Ela vai precisar conhecer as palavras e as relações que as palavras têm. Não adianta a criança aprender a palavra X e ela não saber o que é, não ter ideia, não conseguir relacionar as coisas. Não adianta ela escrever a letra B, ela vai estar só imitando o que você está ensinando para ela. Para ela, aquela letra B não vai fazer sentido nenhum, porque ela ainda não está madura para isso. Tá? Então, ela vai precisar ter memória para lembrar do que foi falado, para lembrar do que foi dito, para lembrar do que foi explicado, e ela vai ter que ter consciência que ela tem essa memória. Isso tem a ver com a atenção. Então, assim, tá tudo ligado. É poder controlar o corpo. Ela vai ter que ter o controle do corpo dela para ela ser alfabetizada. Ela vai ter que ter o controle do seu corpo todo para ela ficar paradinha prestando atenção, né? E ela vai ter também o controle dessa motricidade fina, né? Então ela vai ter que controlar esse corpo. E isso exige, né? O educador precisa estar atento aos sinais que as crianças oferecem, que as crianças mostram os sinais, tá? Alguns desses sinais, gente, eles são físicos, tá? Muitos desses estudos aqui são estudos da antroposofia também e da neurociência, tá? Antroposofia, Rudolf Steiner, quem quiser estudar um pouquinho mais, se aprofundar, vai entender um pouquinho disso que eu tô falando. Que é que o tempo voa. Então, alguns desses sinais são físicos, né? Por exemplo, o estirão, sabe? Por volta dos 5 anos e meio, 6 anos, né? Dependendo da criança, 6 anos e meio, 7, onde a criança tem um estirão, né? Começa a alonga os membros, né? Se a gente pede para a criança colocar a mão oposta na orelha e ela conseguir tocar aqui atrás da orelha sem inclinar a cabeça, é porque ela já teve esse estirão, é um indício que ela está pronta, que o corpo dela. Só que são muitos os indícios, não adianta a gente pegar um e chegar a uma conclusão. Tá, então assim, tem que observar todos, olhar, montar aí, né, essa colcha de retalhos e falar, não, essa criança ela já está apta, ela já está pronta agora para o desenrolar, com prazer, com alegria, para se interessar pelos estudos, pelas letras, pela professora e por tudo que é de bom, né? Esse corpinho redondo da criança vai se tornando mais longilíneo, né, que é o chamado primeiro estirão. Eu falei, começa por volta dos 5 anos e meio, 6 anos e meio, enfim. Os fonemas vão sendo pronunciados com maior clareza. Gente, se a criança não fala bem, ela não vai aprender sobre as palavras. É depois. A criança tem uma coisa de cada vez. A criança primeiro ela vai aprender a andar, aí ela vai aprender a falar, aí ela vai falar bastante, aí tem todo esse processo da fala, para depois ela tá falando bem, com dicção, com pronúncia. Imagina com 2 anos, com 3 anos, gente! Como é que vai conseguir escrever e entender sobre isso se ela não conseguiu nem falar ainda direito, nem pronunciar os fonemas? Não tem sentido nenhum, né? Se ela fala errado, ela vai escrever errado. Então,
É o que acontece aqui, né? Que é o que está acontecendo com essa lei agora com 6 anos no primeiro ano. Mas então, não é com 2, não é com 3, não é com 4, não é com 5, que seja 6. Aí o professor de primeiro ano vai ter que fazer um caminho bem bonito com essas crianças, né? Agora já ficar nessa primeiríssima infância, gente, primeira infância, pelo amor de Deus. Que crime. Imagina roubar, a gente está roubando a criança. A criança tem que brincar. Essa é a tarefa da criança. Essa é a principal tarefa que a criança tem que fazer, é brincar, né? Então, o que mais que a gente precisa ver? Na desenvoltura em se equilibrar sobre as muretas, né? Será que a criança já está pronta? Então, é uma outra coisa que você pode observar, gente. Vamos anotar. Será que ela já anda em cima de uma mureta? Se você estica uma corda no chão, será que essa criança vai conseguir andar em cima da corda com o pé na frente, o outro, o outro, o outro? Se ela conseguir bem, é porque ela já desenvolveu esse sentido do equilíbrio. E daí essa criança está pronta para a alfabetização, entre outras coisas, tá? Mas isso é uma coisa bem importante. Sabe? Ela pula muito bem em um pé só, não tem dificuldade? Pula um pé só com o lado com o pé direito, pula um pé só com o pé esquerdo, pula corda. Ela tá pulando corda, sabe? Tem essas brincadeiras de corda que elas são muito legais. Corda exige bastante, tudo isso exige bastante. Mas olha, vamos pensar no pular corda porque eu acho que é uma imagem bem legal, né? Imagina que tem lá 2 adultos batendo corda para as crianças pularem. Olha que ótimo exercício. A gente esquece. A gente esquece dessa brincadeira. E daí tem as rimas, tem as cantigas, tem todas essas brincadeiras para pular corda, né? Aí o que acontece? A criança tá lá, os adultos estão lá batendo a corda, aí a criança, olha a coordenação que ela precisa ter, ela precisa ver o tempo da corda, ela precisa sentir no corpo dela o tempo que ela vai ter que ter para chegar na corda, aí ela vai ter que ter esse ritmo para pular corda, aí ela vai ter que ter esse tempo para sair, ela vai ter que ter toda essa coordenação que a gente falou de atenção, coordenação visiomotora. Ela vai ter também, ela vai trabalhar também com a ordenação que ela vai precisar ter também, né? Que muitas vezes tem fila, tem que seguir, tem o tempo certo, tem a hora certa de entrar na música, tem a hora certa de sair da música. Então, assim, a criança está fazendo isso muito bem, ela pode ser que ela esteja pronta já para a alfabetização, né? Caminhar com o pé todo no chão, sabe? Significa que essa criança já aterrou, ela já chegou, ela está pronta, né? A gente vê muitas crianças, imagina, os pequenos, então, gente, que não anda ainda com o pé todo no chão, anda tudo para um lado, para o outro lado, anda mais com a ponta, sabe? Então a gente tem que observar esse corpo todo, porque é o corpo todo que vai ser alfabetizado. Não é só o cognitivo, porque senão há um desequilíbrio, há uma descompensação. Tá bom? Os desenhos, gente, os desenhos das crianças nos contam muito se as crianças estão prontas. Dá, por exemplo, quando a casa, a árvore e a figura humana que as crianças desenham tocam o chão, significa também que essa criança, de repente, ela já pode estar pronta para a alfabetização. Se a criança desenha ela, desenha o pai, desenha a árvore, tudo flutuando no papel, significa que essa criança ainda é muito sonhadora. Ela ainda não chegou com esse pé no chão, ainda não está pronta com esse pensamento, com essa atenção para enfrentar esse nosso mundo racional, tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa dos desenhos, se as janelas, se as casinhas passam a ter janelas abertas, portas abertas, fechaduras com chave, sabe? Significa que ela já está podendo trocar com o mundo. Significa que ela já está no ponto, porque o segundo setênio, né, é essa troca do mundo. A criança já tem essa maturidade, porque até então é ela com ela mesma, um coleguinha ali, outro coleguinha ali, mas ela ainda está muito focada nela, no corpo dela, nessa construção física. Então é o movimento, é o corpo dela. Depois ela já pode começar a compreender mais sobre o mundo, sobre as coisas, já raciocinar. Então, assim, se ela começa a entregar esses desenhos que tem essas características, pode ser que ela já esteja pronta para trocar com muito. Ah, é a casinha tá, será que ela tá com a casinha aberta, com a janelinha aberta? Agora, gente, tudo isso tem que ser expressão livre de desenho.
Tem que ser livre, você tem que dar um papel em branco para as crianças. Aliás, se possível, sempre. Né? Para as crianças poderem se expressar naquilo que elas precisam se expressar. Né? Não adianta a gente ficar querendo dirigir essa criança o tempo todo e falar: olha, agora você vai desenhar uma casinha com a janelinha aberta. Ai, olha, ela já sabe desenhar a casinha com a janelinha aberta. Então é isso. Se a criança desenhar a figura humana, então assim, não, esse desenho que a criança faz da figura humana, sabe, vai contar muito sobre ela. Vai mostrar a imagem corporal que ela tem dela mesma. Então a criança que já descobriu o seu corpo, sabe, que já se conheceu, que já trabalhou bastante esse corpo, que está pronta para a alfabetização, ela já tem uma consciência do seu próprio corpo. Tá? Ela já tem a consciência que ela tem um rosto, que ela tem o pescoço, que ela tem o tronco, que ela tem os membros, que ela tem as mãos, que ela tem as pernas, que ela tem o pé. A gente pode ver muitos desenhos que as crianças fazem não são completos. Às vezes é uma bola aqui, às vezes não tem braço, às vezes não tem pé, às vezes não tem as coisas. Então, assim, se a criança está desenhando, né, as partes que envolvem, né, esse esquema maior, esse esquema corporal, significa que, de repente, ela já está pronta, que ela já está tendo uma consciência do seu próprio corpo. Foi somente quando a criança entende onde está o seu tronco, o seu pescoço, a sua barriga, é que será possível, olha, gente, será possível dela entender que lado que está a barriga do B, a barriga do D. Vocês entendem que tudo tem um sentido? Se ela não sabe nem onde que está a barriga dela, como é que ela vai saber onde é que está a barriguinha da letra, gente? A casa está reformada, né? O que é isso? Essa casa reformada? Essa casa é o próprio corpo. A criança chegou, né? Construiu essa casa, né? Tá lá com o seu corpo, já reformou, já trabalhou, já atuou, já descobriu várias possibilidades, já encontrou o seu equilíbrio, já está pronto para sentar numa cadeira, olhar para a professora, e daí o que vai acontecer? A gente vai decorar essa casa. Aí entra a decoração, que é o pensamento, que é tudo isso que a criança vai aprender, que a professora vai ensinar, dessas letras, desses números, sobre o mundo, sobre geografia, sobre matemática. Aí ela está pronta, né? É um nascimento. Nesse momento, há um nascimento dessa alma, desse pensamento, mas tudo tem o tempo certo. O bebê não nasce antes dele estar pronto dentro da barriga, não deveria, né? Tem todo esse tempo. Aí o bebê chega para conhecer melhor esse seu corpo que ele tá dentro, né? Então ele vai crescer, ele vai descobrir o seu corpo, vai começar a engatinhar, vai andar, vai falar, vai correr, vai pular, vai chegar no ponto de equilíbrio, vai trabalhar todas as motricidades grossas, que daí a motricidade grossa vai desenvolver a motricidade fina, e daí ele vai estar lá. Pronto. Agora vai nascer esse corpo etérico, essa alma, esse pensamento. Então vamos juntos nisso, que agora eu estou pronto para isso. E não ao contrário, gente, não ao contrário. Tá? Aí a gente pergunta: a criança consegue parar para desenhar? Parar para comer? Se ela não consegue parar para desenhar e parar para comer, ela não vai conseguir aprender. Não é o momento de alfabetizar. Tá? Será que ela faz as atividades até o final? Quando você começa, você propõe uma atividade, ela chega no final. Se ela está jogando algum jogo, ela chega no final, ou ela para antes, ou ela cansa antes, sabe? Das brincadeiras, seja lá o que for, né? Desses menores, né? Às vezes não chega, às vezes a gente propõe para a criança brincar de como é que chama? Dominó, jogo da memória, não consegue chegar no final. Não está pronta? Não está pronta. Ela presta atenção nas histórias que você conta. Ela presta atenção. Se você conta uma história para ela, ela fica quietinha prestando atenção, começo, meio e fim, e depois ela vai reproduzir essa história com detalhes. Ela vai contar essa história. Se você perguntar para ela o que a professora contou para vocês, cada um agora vai falar um pouco sobre essa história que vocês acabaram de ouvir.
Será que ela conta e conta com os detalhes e sem usar desenho, sem usar marionete, sem usar nada, só usando essa força do pensamento? Se ela conseguir fazer isso, de repente ela está pronta para a alfabetização. Se ela não conseguir, ela não está pronta para a alfabetização, porque ainda essa força não está pronta, tá? Então a gente precisa olhar para tudo isso. Será que ela faz os desenhos tridimensionais? Ela faz os desenhos com movimento? Quando a gente fala dos desenhos? O que é um desenho tridimensional? Tem a profundidade? Tem a casa, daí tem uma pessoa dentro da casa, por exemplo? Ela faz uma fumaça saindo da chaminé com um movimento ou um trem, sabe? Ela já tem isso. De repente, se ela tiver isso, ela já pode estar mais pronta no momento da alfabetização. Ela tem clareza do jeito, ela consegue organizar os seus desenhos, né? Gente, é muita coisa, é muita coisa. Quando a gente fala de criança e junto com música ainda, o ser humano é muito complexo, então é muita coisa. Talvez não dê tempo de falar tudo enfim, mas pelo menos a gente vai abrindo o leque aí de possibilidades. Como é que a gente contribui? Primeiro que a gente pode começar desde os bebês, né? Se a gente já começa dando liberdade de movimento, não deixa os bebês muito presos, muito amarrados, se a gente deixa eles brincarem, né, se descobrirem, e daí vão crescendo, para eles vivenciarem o seu próprio corpo, aí eles já vão tendo isso, né, de uma forma mais saudável. Porque bebê, criança, precisa de espaço, movimento. Então, as habilidades motoras finas, que nem eu falei, que o exercício da escrita exige, vem muito depois da criança ter usado o seu próprio corpo nas brincadeiras livres. Então, assim, para a criança parar, gente, para sentar numa cadeira, para conseguir escrever, para ter essa motricidade, ela precisa brincar muito no parquinho, precisa brincar muito de balanço, de escorregador, de trepa-trepa, gira-gira, gangorra, areia, água, sabe? Precisa brincar com o seu próprio corpo, subir, descer. Ah, mas eu moro em apartamento. Mas vai subir escada, vai descer escada, deixa o sofá lá para a criança subir de um lado, descer para o outro, sabe? Monta esse espaço porque criança é movimento. Depois, e com isso ela vai estar conquistando o equilíbrio, que ela vai estar conquistando essa motricidade fina, que depende do equilíbrio, aí ela vai conquistar a escrita. Então, é todo um caminho lindo e maravilhoso, que a gente não pode pular etapa. Não podemos. Que a gente já sabe que pular etapa de desenvolvimento infantil não dá coisa boa. Não dá certo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode ajudar, proporcionar esses ambientes para as crianças. Né? A criança, por exemplo, a ter coordenação motora fina, ela precisa trabalhar todas as articulações desse corpo maior, porque são articulações, tá? Para depois ela pegar no lápis. Então, ela vai trabalhar essa articulação, a articulação da perna, a articulação do quadril, vai conhecer bem o seu corpo para depois trabalhar essa articulação. Tá? As brincadeiras de corpo, como rolar no chão, se arrastar, engatinhar, fazer cambalhota, pular, andar, correr, subir escadas, pular corda, colaboram muito na aquisição da coordenação motora, para o equilíbrio, trabalham muito a percepção corporal de si e a relação com o espaço, que também é muito importante a criança já ter essa consciência espacial, para ela se colocar no meio de uma sala, parar, prestar atenção e tudo mais. Né? Então, tem muita coisa que envolve, mas é esse corpo que é a principal tarefa, e esse corpo vem no brincar. Vem no brincar. E brincar com esses ritmos que são importantes. A gente já sabe, né, que a atividade musical mobiliza amplas áreas cerebrais, né, que modifica estruturalmente o cérebro, porque vários circuitos neurais são ativados pela música. Então, o estudo com música facilita os processos cognitivos depois, tá? Mas não só os processos cognitivos. A música trabalha quase que por completo no ser humano. Eu só não falo que é por completo porque aí talvez eu seja muito ousada, mas dá vontade de falar. Porque trabalha o cognitivo, trabalha o emocional, trabalha o social, trabalha o corpo, a coordenação, trabalha a escuta, trabalha a linguagem, trabalha, junto com a linguagem, né, também essa outra parte de vocabulário, trabalha quase que por completo. Então, assim, não tem sentido a gente não trabalhar com música com as crianças, além de trabalhar também a memória, que nem eu falei.
Estudo da música facilita vários processos cognitivos depois também. Música trabalha a fantasia, trabalha a imaginação, trabalha o cérebro, trabalha o pensamento futuro, tá? A pessoa se disciplina com música. A pessoa que se disciplina com música, que tem música todo dia, que tem música na rotina, que tem música para brincar, que tem música, né, para fazer esses rituais, que eu já falei bastante também, mas eu sempre vou repetir, que são esses rituais cantados que marcam a rotina da criança, música de roda, rodas rítmicas, cantigas populares, enfim, né? Que tem lá a música. A música faz parte da vida, né? Tem mais disciplina depois para aprender de uma forma muito mais potente, vai ser mais bem preparada, né? Falando também da matemática, dos cálculos, né? Música é matemática. Enquanto a gente canta para as crianças dentro delas assim, estão formando vários cálculos matemáticos. Então, assim, música é tudo de bom, né? O mais importante, no início, quando a gente fala de alfabetização, gente, o que é mais importante? Além de tudo isso que eu falei, é importante o som. O som, né? Como é que é esse som? Como é que é o som do F? Como é que é o som do B? Né? Não é Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. É F. O B não é Bá, Bebe, Babu. É B, né? Porque muito que acontece também. A gente coloca, depois a criança vai tudo do jeito errado, de um jeito atravessado. Aí você coloca a letra B e a letra A, aí você fala para a criança juntar, ela pega e não consegue falar que o B com A é Bá, né? Ela fala B e A, né? Enfim. Muitas vezes a criança sabe o nome da letra, mas ela não sabe o som. Então, quando a gente fala de o principal para a alfabetização é o som, e se a gente está trabalhando com esses sons, com essa escuta com a criança, com essa atenção, com essa coordenação, com essa escuta, com essa atenção, no som, né? Na hora que entrar a alfabetização, se essa criança já teve bastante contato com música, ela vai ter facilidade, porque já foi trabalhada uma escuta nela, né? Que ela já sabe ouvir. Aí ela vai ter facilidade nesse aprendizado todo, tá? Então, e a música é muito legal, porque quando a gente fala de trabalhar com música com as crianças, né? As crianças, elas vivenciam a música, né? Não fica só, você tá lá sentado na cadeira ensinando para a criança o som disso, o som daquilo. Se a gente tem a música para isso, né? A criança vai trazer a música, vai entrar no corpo dela e a gente tem que lembrar que se a gente consegue juntar a música com o movimento, né, daquele fonema, daquela palavra que é importante ela aprender, isso vai facilitar muito mais o aprendizado, porque a gente sabe que criança é corpo. Então, quando a gente leva para o corpo, ela consegue registrar muito melhor e aquilo vai para o corpo, não fica só aqui. Então, a gente vai trabalhando com as duas coisas juntas, né? Eu vejo muitos ensinos de fonemas, de palavra, de letramento, de alfabetização, toda coisa, que só fica no seja lá como for, ou com sílaba, ba, be, bi, bo. Não. A minha proposta com música, de educação através da música, é a gente trabalhar, né, as canções que tem essas letras que a gente vai trabalhar, com essas pronúncias corretas, né, dando atenção ao som, para que o aprendizado seja correto, e junto com o corpo. Então, palavras que vão ajudar a trazer o gesto. Tá bom? Então a música trabalha, que nem eu falei, o gesto, né? A coordenação tão importante, trabalha o equilíbrio, né? Trabalha a lateralidade, tem muitas canções que ajudam muito com isso, né? Em cima, embaixo, para frente, para trás, direita, esquerda, rola de um lado, rola para o outro, né? Música é palavra, é movimento, é vocabulário. Uma das coisas principais para a criança aprender a escrever, ler, ela precisa ter um vocabulário bom. Ela já precisa conhecer várias palavras. E a música, cada música que a gente conversa, que a gente canta, né? Tem lá várias palavrinhas, então vai formando esse repertório de palavras para a gente preparar melhor essa criança no momento em que ela vai ser alfabetizada, né? Então, a dicção, a música trabalha também,
né? A gente canta, a gente mexe a boca, a gente trabalha todas essas palavras, todos esses vocabulários também com dicção, trabalha a pronúncia, né? Mas isso tudo de uma forma natural, simplesmente cantando, brincando, pulando, cantando rotineiramente, né? Que tá ali na vida. Então, e também trabalha, que nem eu falei, o sentido do equilíbrio. Compreensão com ação, né? Precisa vivenciar no corpo as palavras, o movimento físico e depois o movimento oral para que isso se torne uma compreensão. Então a gente vivencia bem essas músicas, pula, 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 vai falando e daí vai vendo o sentido naquilo e vai compreendendo tudo aquilo. Isso ajuda nesse momento também, do todo aprendizado pro resto da vida, até morrer, né? Então, porque a gente está o tempo todo aprendendo, né? E a gente precisa compreender aquilo que a gente aprende. E claro, sempre com muita repetição e tudo mais, né? Roda rítmica é muito legal, né? Então, assim, começa o dia, faz uma roda rítmica com as crianças, com uma música bem gostosa, seja lá uma música da estação, uma música do clima, uma música de bom dia, uma música de, enfim, sabe? Que seja uma oração, que seja uma música bonita para começar o dia, onde tem gesto, onde tem movimento, onde todo mundo canta, se movimenta, onde todo mundo se olha, né? Tudo isso a gente está ajudando lá na frente com essas músicas, com esses movimentos, fazendo rimas, parlendas, é muito legal. Temos várias na nossa cultura popular. Trava-línguas também é muito legal. Poemas infantis também são muito legais. Histórias também. Contos de fadas. Então, assim, como é que você vai poder avaliar se essas crianças estão prontas ou não? Tá? Lembrando que todas essas atividades precisam ter sentido, que não é só ter música. Vocês podem ver que tem todo um estudo, um conceito, é o todo que a gente tem que olhar, e a música ela entra como um veículo para chegar lá, ela entra como uma ferramenta que vai ajudar, que vai potencializar ainda mais. Agora não adianta tudo isso que eu falei, tá tudo entruncado, e você ir lá só ficar cantando música. Isso não é a minha metodologia, não é a minha proposta de trabalho, que é o educar através da música. Isso é você colocar a música lá. Agora, se essa música vai fazer sentido ou não dentro de um contexto todo atravessado, eu já não sei. Eu acho que não. Né? Se a criança fica lá parada, cantando, o corpinho parado, e vamos cantar e vamos ensinar agora com música. Como assim, gente? Música é movimento. Como é que eu vou prender essas crianças durante uma música? Então, assim, tem muitas coisas que envolvem, né? E a gente precisa cuidar, a gente precisa olhar para o todo, para que realmente tudo faça sentido.